Exclusivo. Paraná TV teve acesso a documentos da Polícia Federal que apontam o prefeito de Foz, Reni Pereira, do PSB, como suposto chefe de um esquema de corrupção na prefeitura. A PF chegou a pedir a prisão temporária do prefeito, mas a justiça determinou que ele fosse somente levado para depor. Reni Pereira é um dos citados na Operação Pecúlio. O ex-secretário de Tecnologia de Foz do Iguaçu, Melquisedeque Souza, deveria ter prestado depoimento hoje ao delegado que cuida do caso. Mas, orientado pela defesa, preferiu ficar em silêncio. A Polícia Federal diz que Melquisedeque era homem de confiança do prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, do PSB, e principal operador do esquema que desviava dinheiro público na prefeitura. Segundo as investigações, o grupo formado por servidores, agentes políticos e empresários fraudava licitações para o asfaltamento de ruas e contratos na área de saúde, tudo com recursos do governo federal. Conforme a Polícia Federal, esse esquema, que deu um prejuízo de 4 milhões de reais, era comandado pelo prefeito de Foz do Iguaçu e tinha como executor de ordens o secretário de Tecnologia e Informação, Melquisedeque Souza. O prefeito Reni Pereira foi alvo de um pedido de prisão temporária. O documento foi obtido com exclusividade pelo Paraná TV. Nele, a Polícia Federal pediu que o prefeito fosse afastado do cargo e proibido de entrar na prefeitura para que não atrapalhasse as investigações. A polícia diz ter gravações mostrando que Reni Pereira usou sua influência política para neutralizar uma investigação da Câmara sobre os desvios da prefeitura. Segundo a Polícia Federal, o acordo previa dar cargos públicos para pessoas indicadas pelos vereadores. Nessa transcrição, Reni Pereira conversa com Melquisedeque, identificado no documento como Mel. O prefeito diz: consegui resolver metade das nomeações dos vereadores. Melquisedeque responde: conseguiu? E o prefeito completa: mas vamos ter que arrumar função para eles. Ficou tudo como assessor especial. A Justiça negou o pedido de prisão do prefeito de Foz, mas autorizou a condução dele para prestar depoimento. Reni Pereira ficou em silêncio por orientação dos advogados. A defesa de Reni Pereira pediu à Justiça para que o prefeito não fosse filmado durante a Operação Pecúlio, a fim de preservar a imagem pública dele, porque Reni se dedica à atividade político-partidária. O desembargador do Tribunal Regional Federal, Márcio Antônio Rocha, não aceitou o argumento do prefeito. Na decisão, o desembargador afirmou que a publicidade da investigação é direito de todo cidadão e serve de ferramenta para o controle da administração. A Justiça liberou hoje a transcrição de conversas investigadas pela Operação Pecúlio. Os trechos reforçam as suspeitas de corrupção envolvendo políticos da região e o prefeito de Foz do Iguaçu. A quebra de sigilo telefônico autorizada pela Polícia Federal, feita para apurar as irregularidades da administração pública, tem finalidade de investigar o teor de envolvimento do chefe do Executivo, Reni Pereira. Na descrição dos áudios, vários nomes são citados, entre eles o do secretário de TI, Melquisedeque, que parece ser o mentor das negociações. Nesse trecho da escuta com Cal, tesoureiro da prefeitura, a conversa fala de valores a serem pagos que estão sem nota. Cal diz: problema é que não está aparecendo nota fiscal. Deixa só confirmar se não está errado isso aqui. Na sequência, Melquisedeque responde: pode ser, então tá. Casos dos projetos primeiro para mim, que tem mais emergencial. Cal responde: tá bom, é 56 páginas de extrato. Não sei se seria bom passar isso direto no e-mail dele. Reni e Melk começam a tratar sobre as medidas a serem tomadas perante a Câmara de Vereadores. E Reni ainda diz: o Alcides fez uma declaração que ele recebia de suas mãos tal valor. Melk se assustou e disse: meu Deus. Mais abaixo, Reni ainda diz: eu não quero ficar com o rabo preso com nenhum servidor. No decorrer da descrição dos áudios, o prefeito revelou estar preocupado com a situação e deixou de dormir na noite em questão. Em outro momento, Reni mostra interesse na realização de pagamentos às empresas de Newton Beckers. Termina hoje o prazo para que a Polícia Federal conclua o inquérito da Operação Pecúlio, que levou para a cadeia no mês de abril servidores públicos e empresários de Foz do Iguaçu. Na semana passada, a Tarobá divulgou trechos de documentos que fazem parte das investigações. E agora você vai ver a sequência dos relatos feitos pela Polícia Federal ao Ministério Público.
O documento escrito pelo relator Márcio Antônio Rocha tem 105 páginas e tem, além de escutas telefônicas, envolvendo diversos servidores públicos e empresários de Foz do Iguaçu e região, dados detalhados sobre as empresas que, segundo as investigações, faziam parte de um esquema de desvio de dinheiro público. São 8 no total. O relator ressalta as peculiaridades de cada uma delas e por que levantam suspeitas. O que mais chama atenção são as relações que a maioria delas tem com o chefe do executivo. A empresa IP Locação de Máquinas de Terraplanagem, segundo o Ministério Público, tem como uma das sócias proprietárias a mãe de Reni Pereira, Fredolina de Souza Pereira, e o endereço da sede que consta na documentação é Santa Terezinha de Itaipu. Mas, aparentemente, o endereço não existe. A construtora de obras IMAP tem sede em Nova Aurora e os sócios proprietários são Irani Matheus Pereira e Jocélia Lúcia Bento Pereira, sobrinho e cunhada de Reni Pereira. Outras empresas citadas é a Nossas Novas Ideias Concretos Limitada ou Mineração Trevo, que, segundo o relator, tem como responsável também o sobrinho do prefeito Reni. Segundo as investigações, as empresas ligadas ao prefeito e à primeira-dama e também deputada estadual Cláudia Pereira apresentam características de empresas de fachada ou apenas para blindar patrimônio. O que causa ainda mais estranheza é que outras empresas que têm contratos firmados com a Prefeitura de Foz possuem sede em um dos endereços residenciais do prefeito e da esposa, tendo ainda como sócios filhos e enteados. É o caso das empresas Fontoura Pereira, Jardim Botânico Empreendimentos e SG Bertoni Empreendimentos e Participações. Em outro trecho, as investigações apontam que a empresa GPS Pavimentações e Construções tem como sócio Irani Matheus Pereira, sobrinho do prefeito. A mesma empresa também tem como sócio proprietário Paulo Trento Gorski, filho de Paulo Gustavo Gorski, ex-presidente da Companhia de Trânsito de Cascavel, que também é proprietário da empresa Samp de Obras, que tem contratos com a Prefeitura de Foz com valores superiores a 22 milhões de reais. No documento, as autoridades policiais citam ainda que fica evidenciado o elo entre o prefeito Reni Pereira e as pessoas jurídicas antes referidas, e cita a palavra cartel, levando a suspeita de irregularidades em relação às licitações por elas vencidas. Tudo indica que, nesse lado de cá, do Paraná, nós temos também o nosso Lava Jato, né? Com a diferença de que, desse lado de cá, no nosso, a audácia foi mais atrevida e, ao mesmo tempo, mais egoísta, pois as acusações do Ministério Público revelam que, do lado de cá, decidiram-se por fazer a festa em família, com apenas um ou outro convidado de fora. E pela documentação já descoberta e revelada, olha, quer nos parecer que os implicados, para ganharem tempo, bem que já poderiam desde agora começar a programar o que se conhece por delação premiada. A Operação Pecúlio, que desmontou um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de Foz, virou ação penal. São 85 denunciados, a maioria servidores públicos da administração da cidade. Vamos conversar ao vivo com o repórter Erickson Rezende. Quais as novidades desse processo? Erickson, muito boa tarde. Oi, Frigo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A ação penal, então, foi transformada, foi acatada pela Justiça Federal, apresentada pelo Ministério Público Federal. Até então, nós tínhamos 40 indiciados pelo inquérito da Polícia Federal, que concluiu a primeira fase de investigações da Operação Pecúlio. Esse inquérito, então, apresentou 40 nomes. Só que o Ministério Público Federal foi lá e indiciou mais 45 nomes e apresentou então essa ação à Justiça Federal. A Justiça Federal acatou esses 85 nomes que a partir de agora passam a ser réus no processo. A gente produziu uma reportagem sobre esse assunto porque tivemos acesso a todos esses documentos. A Justiça Federal acatou a denúncia do Ministério Público Federal. Com isso, 85 acusados se tornaram réus na ação penal.
45 deles na terceira fase da operação, que investigou um suposto esquema de crimes contra a administração pública na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Na denúncia, que tem 700 páginas, o Ministério Público Federal aponta para a existência de uma organização criminosa chefiada pelo prefeito Reni Clóvis de Souza Pereira, infiltrada na administração pública municipal, com braços em diversas secretarias, por meio de nomeações de integrantes do grupo criminoso em cargos de comando, cujo objetivo era a manipulação das principais ações de gestão, com a finalidade de desviar recursos públicos, obter de vantagens indevidas por meio de contratos firmados ilicitamente com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e extorquir empresários, cujas empresas já prestavam serviços ao ente público ou possuíam interesse em tal labor. De acordo com o documento, a organização criminosa desvendada com a Operação Pecúlio, pasmem, não se restringia à atuação criminosa às secretarias de Obras, Planejamento e Fazenda. Também tinha uma forte, estruturada e hierarquizada atuação criminosa junto à Secretaria de Saúde, o que revela ainda maior gravidade e perversidade dos membros da organização criminosa. Foi possível constatar o sangramento, derramamento do dinheiro público. O prefeito Reni Clóvis de Souza Pereira, ciente da gravidade de sua conduta, organizou um verdadeiro esquema criminoso para desviar recursos da saúde, mediante o planejamento do seu ex-secretário de Planejamento, Rodrigo Becker, intensa participação de seu secretário de Tecnologia de Informação, o denunciado Melquisedeque da Silva Ferreira Correia Souza, de seus secretários de Saúde, os denunciados Charles Bortolo e Gilber da Trindade Ribeiro, bem como da indispensável atuação da diretora de Gestão em Saúde, a denunciada Marli Terezinha Teles. As investigações começaram há 2 anos e no dia 19 de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pecúlio. 12 pessoas continuam presas preventivamente. 19 pessoas foram conduzidas para prestar depoimentos. Entre elas, o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, que continua sendo investigado em um inquérito à parte que ainda não foi concluído. O delegado Fábio Tamura diz que as investigações continuam. Elementos que nós coletamos anteriormente e que não foi possível ser objeto de apuração por conta de inúmeros outros fatos, esses já estão sendo objeto de outros inquéritos policiais e darão aí origem a novas investigações. O Paraná TV teve acesso ao depoimento do empreiteiro Newton Beckers, um dos delatores do suposto esquema de desvio de dinheiro na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, Newton seria o coordenador de fraudes nas licitações e pagamentos indevidos a agentes públicos, entre eles o prefeito de Foz, Reni Pereira, do PSB. Na delação, Newton Beckers disse que ele e o sócio Wilson Sperfeld, da empresa Terraplanagem SR, contribuíram para a campanha de Reni Pereira à Prefeitura em 2012 e que tais valores garantiram, em tese, que a empresa SR fosse a executora de obras da gestão Reni. Segundo Newton, o prefeito solicitou o valor de R$40 mil a pretexto de pagar o valor a vereadores de Foz do Iguaçu. Esse dinheiro teria sido entregue no dia seguinte dentro de um envelope. Na delação, Newton não disse quem seriam os vereadores que receberam o dinheiro. Newton Beckers afirmou que também fez outros 2 repasses entre o mês de dezembro de 2015 e março de 2016, ambos de R$80 mil cada. Segundo ele, o valor não tinha qualquer destinação legal, simplesmente foi solicitado por Reni. Em outro trecho da delação, Newton Beckers falou sobre o relacionamento dele com o ex-secretário de Planejamento da Prefeitura de Foz, Rodrigo Becker, preso na primeira fase da Operação Pecúlio. Newton e Rodrigo são sócios em uma faculdade em São Miguel do Iguaçu. Segundo Newton Beckers, em meados de 2014, salvo engano, Rodrigo Becker relatou a ele que Reni Pereira havia solicitado um pagamento de aproximadamente R$36 mil. O prefeito teria orientado a tirar esse valor do contrato das pontes que a empreiteira Terraplanagem SR estava executando. Newton Beckers disse que o pagamento foi feito com o fornecimento de concreto para a construção de uma casa de alto padrão que Rodrigo Becker está construindo e parte em dinheiro.
Disse também que a empresa possui comprovante de tal entrega e que a quantia foi sacada de uma das contas da empresa SR e que os valores não foram descontados das obras, mas sim do lucro da empresa. Newton Becker disse que foi o prefeito municipal, Reni Pereira, quem solicitou a entrega do dinheiro. Na primeira fase da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril, o prefeito Reni Pereira, do PSB, foi levado coercitivamente para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Reni ficou calado. No dia 9 de junho, o prefeito prestou depoimento. Como Reni tem foro privilegiado, o inquérito segue em sigilo no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O Paraná TV revela agora novos trechos do acordo de delação da Operação Pecúlio. Um dos colaboradores contou como ocorria o esquema de fraudes nas obras de tapa-buracos, não só para pagamentos ao prefeito Reni Pereira, mas também para o mensalinho de vereadores de Foz. Para os procuradores do Ministério Público Federal, só no setor de obras da Prefeitura de Foz, as propinas pagas por empreiteiros a agentes públicos passam de R$500 milhão. A empresa Ativa Obras e Serviços do empreiteiro Fernando Bijari, preso temporariamente na primeira fase da Operação Pecúlio, venceu licitações da Prefeitura nos últimos 3 anos. O pagamento para a empresa era mensal e proporcional ao serviço realizado. Mas a investigação mostra que em determinados meses os valores eram superfaturados por meio de fraudes nas medições de obras, que é quando se faz o levantamento do serviço executado. Na denúncia, os procuradores afirmam que este montante excedente era repassado para os agentes políticos, especialmente através do diretor de pavimentação e do secretário de obras. Desde maio de 2014, o setor de obras da Prefeitura foi comandado pelos secretários Cristiano Furi de França e Evori Patzlaff, presos na terceira fase da Pecúlio, e, por último, Carlos Juliano Budel, preso na segunda fase da operação. Os diretores de pavimentação eram Girnei de Azevedo, preso na terceira fase, e Aires Silva, preso na segunda fase, liberado depois de colaborar com a Justiça. Na delação, o empresário Fernando Bijari diz que Girnei assumiu como diretor de pavimentação e o procurou dizendo que, a partir de então, as medições do serviço de tapa-buracos seriam realizadas a maior, ou seja, mais do que realmente executado. E esse excedente fictício, após ser pago pela Prefeitura, a empresa Ativa, deveria ser repassado para ele, Girnei, para o pagamento ao prefeito e vereadores em uma espécie de mensalinho, pelo que ouvi dizer de Gil, como Girnei era conhecido, no valor de R$10 mil mensais para cada vereador. Na denúncia, o Ministério Público Federal conclui que esse mensalinho era destinado a determinados vereadores para que estes votassem projetos de interesse do prefeito e em prol da organização criminosa. O empresário Newton Beckers, outro delator da Pecúlio, que está em liberdade provisória, também era engenheiro responsável da Ativa Obras e Serviços. No depoimento, ele confirma que em determinado momento da execução do primeiro contrato, se referindo ao tapa-buracos, Girnei passou a solicitar valores a serem pagos a pedido do chefe, que seria o prefeito Reni Pereira. No segundo contrato do tapa-buraco, Bijari disse que houve várias solicitações de propina por parte de Girnei Azevedo, cerca de 5 ou 7, que os valores pagos a títulos de propina eram de cerca de R$25 mil a R$35 mil, que os valores das propinas eram acrescidos no valor da medição. Bijari segue dizendo na delação que durante a gestão do secretário de obras, Evori Patzlaff, e também de Budel e Aires, as solicitações e pagamentos continuaram ocorrendo da mesma forma. Bijari ainda cita que a propina solicitada nas gestões de Cristiano e Evori, como secretário de obras, era repassada diretamente a Girnei, que afirmava que uma parte era para ele e o restante era entregue a outros agentes públicos, tais como o prefeito Reni Pereira, vereadores, não se sabe quantos nem quais eram, Evori, Melquisedeque, Rodrigo Becker e Cristiano Furi de França, conforme anotações realizadas por ele, colaborador, e apreendidas em sua residência pela Polícia Federal. Disse que, conforme uma das anotações mais recentes, houve pagamentos para Budel e Aires no valor de R$5 mil para cada um,
que em outra anotação em que há indicação de pagamento, abre aspas, de 110 mil para a PREF, fecha aspas, confirma que o dinheiro foi solicitado e entregue diretamente para a Budel, o qual afirmou que o dinheiro era para o prefeito Reni Pereira para pagamento de vereadores, o mensalinho, que acredita que os valores repassados diretamente para Girnei, Budel e Aires totalizaram aproximadamente 350 mil reais ao longo dos contratos de tapa-buracos com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Na delação, o ex-diretor de pavimentação, Aires Silva, confirma que Fernando Bijari entregou a ele valores de 25 mil reais, salvo engano, por 2 vezes, de aproximadamente 10 mil e complementarmente 5 mil reais para entregar a Budel, que antes mesmo das medições, Budel autorizava empenhos em valores a mais, que Fernando Bijari realizava as medições de acordo com o valor empenhado e não de acordo com o serviço efetivamente executado, e emitia nota para receber o pagamento da Prefeitura. A primeira notícia de hoje conta que está pronto o relatório parcial com as conclusões da CPI Pecúlio na Câmara de Vereadores de Foz. Ele foi lido ontem em plenário, no fim do dia. No documento, os vereadores indicam os supostos crimes cometidos pelo prefeito Reni Pereira e pedem o afastamento dele. A leitura de alguns trechos do relatório parcial da CPI da Operação Pecúlio, que tem 36 páginas, durou 1 hora. 3.1 do envolvimento do prefeito municipal. 3.1.1 da fraude em licitações públicas da ciência por parte do prefeito municipal da existência dos ajustes fraudulentos. A comissão, criada no dia 3 de maio, tem a função de apurar as suspeitas de fraudes e crimes contra a administração pública, apontados pela Polícia Federal. Os 3 vereadores integrantes da CPI fizeram reuniões e convocaram várias testemunhas e acusados para depor. A comissão também teve acesso ao inquérito da Polícia Federal e depois à denúncia do Ministério Público Federal, que até então corria em sigilo. Parte do conteúdo das delações premiadas feitas por pessoas que teriam envolvimento no esquema está no relatório parcial. Demandam da delegação processo de cassação do seu mandato pela Câmara Municipal. O prefeito Reni Pereira foi negligente na defesa dos interesses do município, atuou em desconformidade com o dignidade do decoro praticado pela infração política administrativa conforme abaixo exposto. Na conclusão, o texto diz que fica constatada a existência de um esquema fraudulento, supostamente comandado pelo senhor prefeito Reni Pereira, com o intuito de desviar recursos do erário em benefício próprio e de terceiros. No relatório preliminar, a CPI ainda pede que os vereadores tomem medidas que possibilitem o afastamento imediato do prefeito municipal com a abertura de comissão processante. Mas a lei orgânica não prevê a suspensão temporária do prefeito durante os trabalhos da comissão. Nós estamos buscando uma alternativa jurídica. A alternativa jurídica mais provável é uma previsão na Constituição do Estado que prevê o afastamento cautelar do prefeito, que prevê o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo no processo de abertura da comissão processante. Essa tese ainda não está concluída, nós esperamos concluir durante a apresentação do relatório até o período que se pretende apresentar o pedido de comissão processante. Mesmo com a abertura de uma comissão processante, a CPI tem até setembro para concluir as investigações e apresentar um relatório final. A partir de agora, abre-se um prazo para qualquer cidadão comum ou vereador que queira fazer a representação da comissão processante. Feito isso, já há indícios também que tem pessoas que querem apresentar a processante e querem já com o afastamento imediato do prefeito de forma preventiva. E vai ser feito em 2 votações. Primeiro, se admite ou não a comissão processante. Ao vencer esta etapa, a segunda etapa é com o prefeito no cargo ou fora do cargo. A última sessão ordinária desse mês aqui na Câmara Municipal será na semana que vem, no dia 15. Logo em seguida, os vereadores entram em recesso parlamentar e só voltam a trabalhar no dia 1º de agosto. Durante esse período, os trabalhos da CPI também são paralisados. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Foz disse que o prefeito não vai se pronunciar agora sobre o caso.